gente! Eu vou fazer esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre porcentagem, que é o conteúdo do primeiro material que eu enviei para vocês. Então, se vocês olharem o material que eu encaminhei, vocês vão ver que tem esse exemplo logo na primeira folha. Ou seja, eu tenho que 55% é igual a 55 sobre 100, que é igual a 0,55. Como a gente pode ver, toda vez que a minha porcentagem estiver associada a esse símbolo, essa aqui vai ser a forma percentual dela. Só que esse símbolo da porcentagem a gente também pode substituir por uma fração cujo denominador é igual a 100. E essa fração cujo denominador é igual a 100 a gente chama de ração centesimal. E uma fração, a gente sabe que nada mais é do que uma divisão. Então, se eu dividir 55 por 100, eu vou ter 0,55, que é o meu número decimal. Então, pra gente aqui, o que é importante quando a gente está estudando porcentagem? É saber transformar uma na outra, porque essas transformações, elas vão ser bem importantes pra gente. Daí vocês vão ver na mesma primeira página que eu coloquei um 4 abaixo para vocês. Esse 4 relaciona uma porcentagem, uma fração, a um número decimal. Aqui eu coloquei só um inteiro, que é igual a 100 sobre 100, que é igual a 100%. Ou seja, se 1 é igual a 100%, meio, que é a metade de 1, vai ser a metade de 100%, que seria 50%. Assim como, se eu pegar o dobro, que seria 2, também geraria o dobro da porcentagem. Então, 2 seria equivalente a 200% e assim por diante. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as transformações. Se vocês olharem, a primeira transformação que tem ali no material é como que a gente faz para transformar uma fração qualquer em porcentagem. Então, assim, no exemplo anterior, a gente viu que toda vez que a gente encontra uma fração centesimal, o número que está no numerador, seja ele quem for, eu vou chamar ele de um número A, vai ser ele na forma percentil, certo? Então, como que eu vou fazer para descobrir quanto que aquela fração vai representar na forma percentual? Eu tenho que fazer com que o denominador seja 100. Nos casos em que ele já é 100, por exemplo, 2 centésimos, o resultado sai direto. Então, 2 centésimos é igual a 2%. Se, por exemplo, eu tenho 55 centésimos, a resposta também sai direto. Seria 55%. A questão é que nem sempre as frações vão estar nesse formato, em que o resultado sai direto. Nesse caso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que transformar a fração numa fração cujo denominador é 100. Então, eu vou pegar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é uma fração cujo denominador ele é menor do que 100, certo? Então, como a gente está falando sobre frações, eu tenho que pensar. Para eu saber a resposta, quanto que isso aqui representa em porcentagem, eu preciso fazer com que isso aqui vire 100%. Desculpa, vire 100. Como que eu saio do 20 e chego no 100? Eu chego nesse resultado multiplicando 20 por 5. Então, 20 vezes 5 dá 100. Só que é uma fração e eu não posso mexer no denominador sem mexer da mesma maneira no numerador. Então, se eu multipliquei o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador por 5 também. Então, 2 vezes 5, 10. Ou seja,
2 sobre 20 é proporcional ou é equivalente a 10 sobre 100, certo? E com isso, como eu acabei de transformar a minha fração em uma fração centesimal, eu posso dizer que isso aqui equivale a 10%, certo? Mas também pode ter uma fração cujo denominador é maior do que 100, certo? O processo continua sendo o mesmo. Eu tenho que achar a fração que é equivalente a ela, cujo denominador é igual a 100. Como que eu vou fazer? Nesse caso aqui, tem 0 a mais no denominador. Se vocês lembrarem, em uma ou outra aula eu devo ter comentado isso, que toda vez que eu tenho 0 em cima e 0 embaixo em uma fração, eu posso simplificar, certo? Eu poderia continuar simplificando, mas para mim não é interessante porque eu só quero que o meu denominador vire 100. Então, 200 sobre 1000 é a mesma coisa que 20 sobre 100. Com isso, como eu chequei na fração cujo denominador é igual a 10, eu posso dizer que o numerador vai representar a forma percentile da minha porcentagem, certo? Então é assim, toda vez que eu tiver uma fração e quero saber quanto que isso equivale na forma percentual, então o que é que eu tenho que fazer? Fazer com que o denominador vire 100. Às vezes ele já vai estar 100, certinho. Nesses casos, o numerador vai indicar a porcentagem. Se ele não é 100, então eu tenho que fazer com que ele seja 100, certo? Como que ele vai ser 100? Ele vai ser 100 se eu multiplicar ele por algum fator ou se eu dividir ele por algum fator.